rede ministerial. Quer dizer, são muitos ministérios. E cada pessoa tem que ter pelo menos uma função. Ninguém foi colocado no reino de Deus para ficar olhando, assistindo culto. Nós fomos colocados no reino de Deus como um quebra-cabeça para encaixar em algum lugar. Só que quando nós temos liberdade, Deus nos deu essa liberdade, Ele nos criou para colocar no lugar certo, mas a gente não encontra o lugar certo. E a gente fica brigando com Deus, brigando com a gente mesmo. Então esse estudo rede ministerial é muito bem elaborado. Toda a igreja ou toda a congregação, uma rede de ministérios, cada um tem a sua função. Então, dentro desse estudo, a gente consegue descobrir quais são os nossos dons, quais são as nossas funções dentro do corpo de Cristo, dentro desse projeto. E ali eu descobri os meus dons, 3 dons. O dom de encorajamento, o dom de ensino e o dom de evangelista. Então eu descobri meus 3 dons e ultimamente eu descobri mais um agora sozinho. Pelo menos 4 dons eu já descobri em mim. Para trabalhar dentro dessa rede ministerial, que precisa estar unida e não rasgada pelas inimizades, pelas brigas, pelas porfias, pelo egoísmo humano. Por essa razão, a gente tem que abrir mão de todas essas coisas. Então eu descobri mais um dom. O dom de discernimento. Discernimento espiritual. É um dom também que está lá na relação. Não são todos os dons que estão lá. Porque a Bíblia não dá para escrever todos, porque são infinitos. São muitos dons. Dons é capacitações dadas por Deus. Então o dom de língua é um. Não é batido com o Espírito Santo, não é evidência de coisa nenhuma, é um dom. As pessoas entendem tudo errado. Aí começam a dizer que quem fala língua é salvo, quem não fala não é salvo. Não achei isso em lugar nenhum na Bíblia. E eu leio a Bíblia toda. Que eu encontro na Bíblia e é repetido várias vezes Jesus dizendo: aquele que crê em mim está salvo, tem a vida eterna. Aquele que crer em mim, eu te dou a vida eterna. Então salvação é pela a fé absoluta, a certeza absoluta de que Jesus pagou o preço por mim na cruz. Agora dons é outra coisa. E não é evidência de falar línguas, não é evidência da pessoa ser salva ou não, porque já vi gente de todo tipo falando línguas estranhas. O dom que Deus dele não tira, tá? Se Deus te deu o dom, você pode ir embora, mas o dom, Deus não tira de você, não. Ele vai apagando, vai diminuindo, mas você vai abrindo mão dele. Mas Deus não tira nada que te dá, não. O diabo tira, vai tirando de pouquinho a pouquinho até você morrer. Morrer sem Jesus. Porque você vai indo embora. Porque Jesus disse assim: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará, mas também pode sair. Liberdade total. Então você desprezou o dom que Deus te deu. Por essa razão o apóstolo Paulo fala: não desprezeis o dom que há em ti. O dom, a capacitação. Quanto mais você usa, mais você fica aperfeiçoado. Mas quanto mais você despreza e não usa para abençoar as outras pessoas, os dons é dado para você e para mim para abençoar os outros. Eu vou abençoar você com os meus dons, com as minhas capacitações, e você vai me abençoar com os seus. É uma troca.
É uma ajuda mútua. A igreja é para isso, essa rede ministerial. Então essa rede ministerial, ela vai te dar ferramentas para descobrir, esse estudo vai te dar ferramentas para descobrir. É muito bom para pastores aplicar na igreja, para as igrejas descobrir o dom. Qual as beneficências, qual o benefício de você saber qual é o seu dom? Sua capacitação que Deus te deu. Cada um tem um. Quem nasceu para ser mão é mão. Quem Deus deu o dom para falar é falar. De liderar é liderar. Cada um tem o seu presente que Deus te deu e Ele que sabe onde é o seu lugar. É como se fosse um quebra-cabeça. Aí você não encontra o seu lugar, você vai ficar 200 anos congregando e infeliz. A primeira razão para você ser infeliz é você não ter certeza da sua salvação. Na verdade, você é só membro de igreja. Você não confia em Jesus como seu Salvador. Você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muita gente que está nos templos aí todo dia, mas não tem certeza da sua salvação. Fala assim, eu estou lutando pela minha salvação. Não, meu, você tem que lutar pela sua santificação. A salvação já foi conquistada na cruz, ninguém vai conseguir. Por si próprio, por conta própria, ninguém consegue salvação. Tem que aceitar ela como presente. E aí eu vou me aperfeiçoar num processo de santificação, que é purificação, é como se fosse uma quarentena. É você abstendo do pecado, você vai se esvaziando do pecado e vai se enchendo da palavra de Deus, se enchendo do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo é se encher da palavra de Deus, não é de blá blá blá. Aí você, quando você se enche do Espírito Santo, você conhece a Bíblia de capa a capa e o Espírito Santo, entra o ministério do Espírito Santo que te fará lembrar de todas as coisas. Quando ele vier, quando o Consolador vier, vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Olha aí. Tudo aquilo que está na palavra de Deus você vai lembrar. Sem conhecer, você não vai lembrar. E aí, irmãos, você não precisa fazer esforço. Você exerce o seu dom que Deus te deu naturalmente, porque você medita na palavra de dia e de noite. Então ele fala com você através da palavra e você prega a palavra a tempo e fora de tempo. Então o que existe hoje é uma Babilônia, uma confusão. Precisamos desmanchar esse nó. Alguém tem que dar uma iniciativa para desmanchar esse nó para haver um avivamento da igreja no Brasil e no mundo. A gente tem que ver do ponto de vista correto. Porque virou confusão, cada um tem um ponto de vista. Por quê? Porque a palavra de Deus saiu do centro. Agora não se prega mais a palavra de Deus, agora cada denominação prega a sua verdade particular. Que eles criaram, não que está baseado na palavra. Então o rede ministerial vai te ajudar você a descobrir o seu dom. Qual é o lema? Pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as coisas certas. Quando você descobre o seu dom e você começa a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, o seu lugar, aí você não vai mais fazer esforço para fazer. Você vai ter alegria em fazer, é natural, você não precisa fazer esforço, Deus te deu o dom. Aí vai produzir o quê? Crentes felizes e realizados. Não crentes frustrados. Porque você está no lugar certo. Não adianta eu, por exemplo, não ter chamado pastoral, querer ser pastor. Eu vou ser um fracasso como pastor. Se eu não tenho um chamado de Deus, se a minha capacitação que Deus me deu não é ser pastor, eu vou ser um fracasso, vou matar a igreja.